Cheque Mais Notícias. Depois da greve legítima veio o abuso e depois do abuso, a violência. Câmeras de segurança flagraram uma situação absurda na BR-116, em Fazenda Rio Grande, aqui na região metropolitana de Curitiba. Manifestantes estão parando os veículos e revistando os carros em plena rodovia. Eu vou repetir para que você entenda o que acontece hoje por causa da greve dos caminhoneiros. Muitos manifestantes estão parando carros de passeio no meio da rodovia para fazer revista de veículo. Mark, conta essa história pra gente. Os motoristas que se sentem ameaçados tentam sair do local e têm os carros atingidos por pneus jogados pelos homens que bloqueiam a rodovia. Segundo o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Adriano Furtado, pode haver pessoas infiltradas na paralisação que aproveitam dessa situação para cometer vandalismo. O movimento, ele pode assumir uma posição em que vem ações oportunistas, nem sempre representando os caminhoneiros, e a segurança pública tem sido bastante firme na atuação para neutralizar essas ações. Forças de segurança estadual e federal definiram procedimentos a serem adotados a partir de agora. Segundo o secretário de Segurança Pública, o objetivo é facilitar a saída de caminhões parados em pontos de aglomeração de manifestantes. A Polícia Civil agora, a partir de agora, passa também a apurar eventuais movimentações de outros grupos que estejam impedindo o fim desse movimento. Com o esquema de segurança reforçado, a meta é restabelecer o abastecimento de alimentos e combustíveis em todo o estado. Para Dilmar Bueno, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Autônomos, todas as reivindicações foram atendidas e agora cabe às forças de segurança garantir a volta da circulação de cargas. Existem muitos caminhoneiros com vontade, com necessidade, inclusive, de ir embora, mas estão sendo impedidos. Então, isso cabe aos órgãos de segurança agora identificar e ver quem realmente está obstruindo a pista. Pois é, a manifestação chegou naquele momento que nós adiantamos ontem aqui. Do abuso, o próximo passo, obviamente, seria a violência. Seja por manifestantes mesmo, seja por pessoas infiltradas, o fato é que virou fio a manifestação. Hoje há um prejuízo verdadeiro à sociedade brasileira, e isso depois que os caminhoneiros ganharam praticamente tudo aquilo que pediram do governo federal. O absurdo dos absurdos é você jogar, arremessar pneu em carro de passeio que se nega a parar para ser revistado na BR. Nós chegamos a esse ponto. Caminhoneiro de verdade tem que levantar o acampamento. Caminhoneiro de verdade tem que trabalhar porque leva o Brasil nas costas. O transporte de cargas, a economia brasileira, anda pelo país sobre pneus de caminhão. Já foi atendido o pedido. O diesel vai baixar 50 centavos no estado do Paraná. Ontem a gente falava fora do ar aqui, Mark. O Mark tem ido para a linha de frente, né? Conversar com os caminhoneiros. Eu perguntei, Mark, um caminhão faz... Qual é o custo por litro de um caminhão? Aí o Mark me dizia, em média dá 1 quilômetro por litro quando o caminhão tá cheio, né? Isso. E os caminhões mais modernos fazem até 2 quilômetros por litro. 2 quilômetros por litro. E um tanque de caminhão entra quantos litros de óleo diesel? Depende muito do modelo, mas 1.000 litros, 1.500 litros. Então imagina, 1.000 litros, você baixar 50 centavos por litro, de como há um reflexo muito grande aí naquilo que o caminhoneiro vai ter de despesa a menos com a redução no preço do óleo diesel. Então o caminhoneiro de verdade tem que trabalhar. Quem hoje está atrapalhando a volta à normalidade é gente descompromissada com o país, é gente que é mobilizada politicamente, ideologicamente e partidariamente. Hoje, estes manifestantes servem ao PT. Hoje, todos são um braço do Partido dos Trabalhadores para transformar o país no quanto pior, melhor. É bom a gente lembrar que em outubro, daqui 4 meses, nós vamos às urnas para escolher o presidente da República, o governador do Paraná,
30 deputados federais, 54 deputados estaduais. Você desestabilizar o país agora interessa a quem? Os caminhoneiros que têm um bom senso, responsabilidade e vamos ao trabalho. Esta fala, ela é sublinhada pelo que disse há pouco, por exemplo, o Dilmar Bueno, que é o representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores Autônomos. Tá na hora. E aí, Marcos? Denis, eu fiz a conta aqui, um tanque de 1.000 litros de diesel enchido no Paraná custa R$500 a menos depois dos descontos. É bastante coisa. Claro que é bastante coisa. É óbvio que é bastante coisa. R$500 por tanque. R$500 por tanque. Quanto que roda um caminhão? 1.000 quilômetros. Se for um tanque de 1.000 litros, vamos pegar um caminhão mais gastador. 1 quilômetro por litro, vai rodar 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros, a cada 1.000, você economiza R$500. Isso o governo cedeu a partir da pressão legítima dos caminhoneiros. Toda manifestação a partir de agora é abusiva e o abuso tem que ser coibido. O que diz o representante da Confederação dos Trabalhadores Autônomos? Que a força de segurança tem que garantir a livre circulação. Em outras palavras, tem que tirar na marra. Na marra. E ele disse algo que é preocupante, que tem muitos caminhoneiros que querem trabalhar e estão intimidados por conta desses mais radicais que estão tomando as rodovias. Denis, a Polícia Federal investiga um vídeo, inclusive, onde aparece um caminhoneiro tentando trabalhar. Os manifestantes param o caminhão, abrem a porta, arrancam ele lá de dentro, rasgam a roupa do caminhoneiro e o agridem com murros e socos. A Polícia Federal investiga esse vídeo, esse caso aconteceu no Tocantins, está circulando pelo WhatsApp, um ou outro ouvinte deve ter recebido já. E agora a intenção da PF é localizar esses agressores e puni-los. E tem que punir. E tem que punir esses aqui de Fazenda Rio Grande que estão fazendo revista em carro em plena BR-116. Isso é abuso. Vai um abraço. E para se ter uma ideia de como esta paralisação, que já deveria ter acabado, gera prejuízos, preste atenção nos números que o Marcos Souza trará agora para a dívida, o prejuízo do setor agrícola. 2 bilhões de reais de prejuízos. A greve hoje chega a qual dia, Marcos? Hoje é o 10º dia. 10º dia da greve. 25 frigoríficos pararam de funcionar no estado, deixando 50 mil funcionários sem trabalho. Segundo o presidente da OCEPAR, Roberto Ricken, 14 milhões de aves e 13 mil suínos já deixaram de ir para o abate. Não tem seguro contra a greve, né? Isso não existe. Então, ele vai se recuperar ao longo do tempo. Esse é um prejuízo líquido e certo. As indústrias das cooperativas hoje todas estão absolutamente fechadas, por falta de produto para industrializar. Mesmo com o acordo fechado com o governo do estado, as cargas que levam o adesivo da Defesa Civil estão sofrendo atentados. 2 caminhoneiros registraram ataques por parte dos manifestantes. Os caminhões que transportavam leite e suínos foram apedrejados. Segundo a FIEP, 70% das indústrias do estado estão paradas. As montadoras não têm previsão para voltar ao trabalho. E, segundo a Associação Comercial do Paraná, as vendas no varejo caíram 80%. Os representantes desses setores pediram ao governo o parcelamento em 2 vezes do pagamento do ICMS em maio, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. As entidades apelam para uma iniciativa mais incisiva por parte do governo. Vamos ouvir agora esse apelo, então, do presidente da Associação Comercial do Paraná, o Glaucio Geara. Cabe ao governo, às forças policiais, à Força de Segurança Nacional, tomar providência dos desbloqueios das rodovias, que é o mais importante hoje, e uma retomada da tranquilidade. Nós não podemos ter um desabastecimento hoje no comércio, ou na indústria, ou nos setores essenciais principalmente. Então preste atenção no número que o Mark trouxe, eu vou sublinhar aqui. 70% das indústrias no estado estão paradas. 70%. 7 em cada 10 indústrias estão com os trabalhos cancelados nesse momento. As vendas no comércio caíram 80%. O empresariado pode quebrar. A pequena empresinha,
A pequena empresa que depende do dia a dia para pagar o salário do funcionário no fim do mês, não aguenta 10 dias no tranco. Não tem como. A irresponsabilidade chegou ao limite. Esses irresponsáveis radicais abusam do direito de protesto e eles têm sim que ser tirados pela força de segurança. Tem que tirar. Tem que tirar. O abuso no direito do protesto está absolutamente confirmado, consolidado, evidenciado e deu. Chega. Foram atendidos os pedidos da categoria. Ontem houve uma reação nacional de todas as entidades de classe, direita, esquerda, centro, sindicatos patronais, sindicatos de trabalhadores, Ordem dos Advogados do Brasil, Federação dos Juízes, Federação do Ministério Público, Associação de Juízes e Associação do Ministério Público, todo mundo, unanimemente, vindo refutar essa ideia, esse pedido infantil de intervenção militar. Brasil, ontem, eu fiquei muito satisfeito de perceber que nós tivemos uma união, até de adversários, na defesa da Constituição e da democracia. O Brasil viveu um dia importante ontem, em que se carimbou exatamente daquilo que são os defensores da intervenção militar. Golpistas. Abutres da democracia. A reação nacional de todo lado, inclusive das Forças Armadas, e que é a principal de todas, as Forças Armadas brasileiras, a rejeitar a ideia de uma intervenção militar, que é algo golpista, que não tem previsão constitucional. As Forças Armadas hoje cumprem um papel exemplar para a manutenção da ordem democrática no país. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica merecem de todos nós o maior apreço. E é um apreço de admiração pelo fato de não se deixarem levar por discursos autoritários de tentação ditatorial. Eu lembrei, Mark, do discurso do Dr. Ulisses Guimarães, deputado federal, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, o senhor Diretas, um homem que enfrentou a ditadura militar do lado de dentro, não foi pro exílio. Uma coisa é você enfrentar de fora com um megafone gritando, e a outra é você enfrentar o ditador, o supressor da liberdade, olhando no olho. A minha admiração pela história de Ulisses Guimarães é gigantesca. E o doutor Ulisses fez o mais lindo discurso, na minha opinião, da democracia brasileira quando da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil. Entre outros trechos, ele diz o seguinte: quando após tantos anos de lutas e sacrifícios promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Ódio e nojo a quem proclama a volta da ditadura. Não uso palavras minhas, uso a palavra de as palavras de Ulisses Guimarães. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Aos golpistas, o meu repúdio, o meu ódio e o meu nojo. Ontem eu fiquei muito feliz de ver um Brasil inteiro, o Brasil que presta, refutar a ideia de uma intervenção militar. E os meus mais sinceros elogios às Forças Armadas brasileiras. Parabéns ao Exército, parabéns à Marinha e parabéns à Aeronáutica por não se deixarem levar por meia dúzia de ensandecidos. 7h23. Daqui a pouco vamos falar do caso do Nelson Meurer. Agora, os ouvintes na Jovem Pan. Daniel, rapidinho antes, uma informação positiva.
que as coisas começam a voltar ao normal lá na Ceasa, Central de Abastecimento aqui de Curitiba. A Rafaela Moron tem as informações, Rafaela. Ô, Rafaela, você voltou, Rafaela? Estamos felizes com a sua presença. Obrigada, Irineu. Bom dia, Marcas, ouvintes da Jovem Pan. Pois é, a situação na Ceasa começa a ser retomada. Nesses dias de manifestação de caminhoneiros, a Ceasa não chegou a fechar as portas, mas faltaram produtores e compradores. Hoje a informação é a seguinte: cerca de 30 produtores disponibilizaram produtos por lá, couves, hortaliças, mas são produtores locais, produtos que vêm de fora da cidade, ainda estão em falta, mas pouco a pouco a situação vai se normalizando. De acordo com as informações trazidas e apuradas diante a Ceasa, a questão agora é o preço, né? Justamente em relação à venda desses produtos. Você vai encontrar no mercado, mas vai encontrar a que custa tudo isso, Denian? Pois é. E aí estoura no nosso bolso. Além do desabastecimento, agora quando volta, o preço absurdo. Sabe, Mark, antes de te passar a palavra, eu ouvi de uma jornalista na redação aqui, de que tem posto de gasolina vendendo galão, perdão, gente, vendendo galão de forma ilegal, de 5 litros, cobrando R$10 o litro, para que a pessoa não enfrente fila. O frentista dá o jeitinho por fora. É o Brasil, né? Isso é muito Brasil. É mole, amigo. E aí a pessoa se vê forçada a fazer, precisa trabalhar, precisa tocar, vai lá e paga 50 num galão de 5 litros. Diga lá, Marco. Denian, olha só a que ponto chegam os manifestantes. O Alexandre Bota, nosso ouvinte de Toledo, conta que chegou gasolina lá no posto da cidade, mas os manifestantes invadiram o posto e não deixam as pessoas abastecerem. Está um caos lá em Toledo e o Alexandre Bota traz essa informação para nós. Então, chegou gasolina no posto, mas não é possível abastecer porque os manifestantes tomaram o local. Os carros ficam na fila lá e não podem colocar gasolina no carro. É ou não é abuso? Configura ou não configura o abuso do direito de protesto? Como é que a gente resolve o abuso quando alguém afronta a ordem democrática? Como diria Roberto Requião, aquele, no pau e no cacete. Vai, Mark. O ouvinte Francisco aqui também participando conosco, a participação do Elinton Máximo, ele diz que a mídia manipuladora está jogando a população contra os caminhoneiros, Denian. Não vou nem responder, porque não merece. O Alfredo vai estudar, pega um livro e vai ler. O Alfredo Lopes Júnior dizendo que vivemos uma ditadura política amparada por uma Constituição Federal, motivo esse que ele apoia o regime militar. Tá bom? Também tem o Walter Oliveira aqui pela live participando, dizendo: esse Brasil que você diz nunca se importa com o povo, por isso que ele está revoltado, enfim. Mas todos nós estamos revoltados. Se há o Jornal da Revolta, Clube do Ódio, é esse aqui. Clube do Ódio. Aqui não tem mimimi. Este aqui é o jornal que dá voz a quem não aguenta mais tanta pilantragem, de quem não tolera mais corrupção, de quem não tolera o desmando. Aqui é o microfone da revolta, mas jamais será o microfone do golpe. Jamais. E aí, Denê, tem vários ouvintes aqui reclamando que apoiam os caminhoneiros porque o preço da gasolina ficou muito caro e que eles não querem pagar essa conta e que por isso que eles querem que a greve continue. Pedindo para você comentar isso, porque a greve tem que continuar porque a gasolina ficou muito cara. Mas os caminhoneiros não estão nem aí para a gasolina. A gasolina, em momento algum, fez parte da pauta de reivindicações dos caminhoneiros. Os caminhoneiros foram brigar pela redução do valor do diesel. É uma ilusão achar que parar o país vai baixar o preço da gasolina. Não é por esse caminho. Quem pensa dessa maneira, pensa errado. A Petrobras não vai reduzir o preço da gasolina. A pauta dos caminhoneiros já foi atendida. Se há uma manifestação popular pela redução do preço da gasolina, é a manifestação popular que tem que reduzir o preço da gasolina. Somos nós, e não o caminhoneiro. O caminhoneiro está andando para a gasolina. Este microfone entrevistou aqui o presidente da Federação do Transporte. Ele disse: a gasolina não é um problema nosso. Essa foi a frase. Com todas as letras. Então, você entender que a manifestação de caminhoneiro é pela redução do preço da gasolina é uma falsa ilusão. E a gasolina não vai baixar. Ao contrário, a gasolina vai subir de preço para poder sustentar a redução do óleo diesel. Nós vamos pagar uma gasolina mais cara. E ninguém está em manifestação hoje
para a redução de preço da gasolina. Se alguém te contou isso, te contou errado. Não é para isso a manifestação dos caminhoneiros. Denê, dá um relato aqui de quem esteve lá na manifestação e não está tendo informação pelo WhatsApp. Porque as pessoas recebem informação do WhatsApp hoje, acham que aquilo é verdade e não querem escutar o que os veículos tradicionais trazem. Quem está fazendo mobilização lá na Repar ontem, por exemplo, não é caminhoneiro. São motoqueiros, alguns se dizem ligados à classe dos motoboys, outros não, que estão recebendo para isso. Isso é informação jornalística. Vários veículos noticiaram isso. Então, sabe o que o pessoal reclama lá dos manifestantes de Santa Cândida, que recebem lá 30 por dia? É a mesma coisa, o mesmo jeito de agir. São manifestantes que estão recebendo para ficar lá na porta da refinaria causando tumulto. São motoboys que estão lá recebendo para ficar causando tumulto. É a mesma coisa, o mesmo modo de agir. Não sei quem está pagando, essa informação não chegou nesse nível de apuração, mas eles admitem. Chega lá na frente da Repal e pergunta, mas você está aqui por quê? Não, eu estou ganhando diário para estar aqui fazendo confusão. É isso. É isso. Não é caminhoneiro. Não, a manifestação dos caminhoneiros, enquanto foi legítima, recebeu deste jornal todo o apoio. Agora, já era. RIC Mais Notícias. RIC Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa. Deixa eu fazer um registro importante aqui. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no estado do Paraná, Dr. José Augusto Araújo de Noronha, ele me mandou a seguinte mensagem. Denian, é importante que se diga aos ouvintes que todos aqueles que identificarem pessoas que estão prejudicando e causando prejuízo aos caminhoneiros, que queiram trabalhar, então o caminhoneiro quer trabalhar, e tem alguém impedindo o caminhoneiro de trabalhar, poderão ser responsabilizadas estas pessoas que estão proibindo o caminhoneiro de trabalhar em ações autônomas de indenização. Então há uma... eu utilizo aqui a mensagem do presidente José Augusto Araújo de Noronha pela relevância da informação. De fato, esta é a possibilidade e tem que fazer. Tem que fazer. Outra coisa, eu publiquei no meu Twitter, você procura lá no Twitter, @DenianCouto, eu publiquei a íntegra do discurso do Dr. Ulisses Guimarães quando da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. É o mais lindo pronunciamento da história democrática brasileira. É um texto maravilhoso. Foi o discurso da promulgação da nossa Constituição. Se você não conhece, não leu, não viu, não era nascido à época, vale a pena. O texto não é muito grande. Leia lá e entenda um pouco da história brasileira antes de propor que nós voltemos ao período das trevas. Esse que se utiliza de todas as armas da democracia, todas as armas. O direito de manifestação do pensamento, o direito de escrever o que quer, o direito de dizer o que quer, o direito de protestar, o direito de se alçar à condição de cidadão, o que foi atingido com a Constituição de 88 e com a luz da democracia, prega exatamente a supressão dos direitos conquistados por ele. Só não vou chamar de esquizofrenia, porque não é ignorância. E a gente só tem um remédio para a ignorância, o estudo. A gente só vence a ignorância quando estuda. E a ignorância que eu utilizo aqui não é na expressão popular que se diz, o ignorante é o burro. Não é isso. O ignorante é quem ignora. O ignorante é aquele que desconhece. E você só suplanta a ignorância a partir do conhecimento. E você só conhece quando você estuda. E quando você estuda, você alcança o patamar de cidadão pleno, de poder conviver democraticamente e de maneira verdadeira. A culpa não é do ignorante. A culpa é do Estado brasileiro, que dá uma educação lixo, uma educação formal pífia, com escolas públicas de péssima qualidade, onde nós formamos analfabetos funcionais. A culpa não é do cidadão. A culpa é do Estado. O Estado que se preocupa tem 300 estatais. Um Estado que torra dinheiro com o que não tem que cuidar.
um Estado que mete a mão no nosso bolso com uma carga tributária que é leonina, um Estado corrupto, gigante, um elefante, um paquiderme. Um Estado desse tamanho não consegue ofertar uma educação de qualidade ao seu povo. E quando não há educação formal de qualidade, nós formamos ignorantes. E somente a ignorância explica que você se utilize do mais rico direito, que é o direito à manifestação, o direito à liberdade de expressão, para propor um regime que vá retirar da gente a liberdade de expressão. Se isso não é ignorância, lamento. E só se vence a ignorância com estudo. TBC. TBC. Sabe o que é TBC, Mark? Não. Esse eu sei, esse eu lembro. Lembra? Esse eu lembro. Já falei no ar outras vezes. Já falou. O que é TBC? Tempo de bunda na cadeira. Tempo de bunda na cadeira. Essa é ótima. Senta e estuda. É sempre o melhor remédio. Deni, informação de última hora, Polícia Federal nas ruas. A Polícia Federal cumpre nessa manhã vários mandados de prisão e busca no Ministério do Trabalho e em gabinete de 3 deputados federais. A operação trata de manipulação de registros sindicais. Portanto, os deputados Paulinho da Força, Jovair Arantes e Wilson Filho estão nesse momento com a Polícia Federal em seus gabinetes, nessa operação que apura a liberação de registros sindicais pelo Ministério do Trabalho. Jovair Arantes foi o relator do processo de impeachment na Câmara Federal da ex-presidente Dilma. Ele é do PTB, do Partido Trabalhista Brasileiro. Jovair Arantes é um deputado do baixíssimo clero. Ele é semi-alfabetizado. Semi-alfabetizado. Ele lia o discurso lá do relatório, admitindo a abertura do processo de impeachment contra a presidente, escrito, claro, por algum assessor. Ele não conseguia ler o que estava escrito. O Jovair Arantes é de dar pena. E agora se vê que não passa de mais um corrupto, mais um dos podres que ocupam o poder no Brasil. Jovair Arantes e seus coleguinhas têm que passar um tempo na grade para ver se aprendem. O processo de impeachment da ex-presidente Dilma, que não é golpe, que seguiu exatamente o que deveria acontecer. Golpe seria manter no poder o governante irresponsável. Aí é engraçado que para esses que clamam por intervenção militar, aí a Constituição serviu quando foi para derrubar a Dilma. Aí a Constituição não serve quando é para manter a ordem democrática. É aquele tipo de leitura em que você pega o texto magno e só lê o que lhe interessa. E daí, Mark? Deni, a operação foi batizada de Registro Espúrio, então, portanto, e trata da investigação de uma organização criminosa que atua na construção fraudulenta de registros sindicais junto ao Ministério do Trabalho. Há mandados para ser cumpridos aqui no Paraná e em outros estados, como São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina e Minas Gerais, além lá do Distrito Federal, onde a PF faz buscas nesses 3 gabinetes. Paulinho da Força, do Solidariedade, Jovair Arantes e Wilson Filho, ambos do PTB. PTB e Solidariedade. Solidariedade a quem? O próprio bolso, deve ser, né? Só para lembrar, o ouvinte, Paulinho da Força é o... Eu não gosto de falar líder, eu falo dono. Ele é o dono da força sindical, porque um sindicalista que está há 30 anos no poder supremo de uma entidade é dono, né? Ele é dono da força sindical. Paulinho da Força não vale um pacote de bolachas. Esse aí se vende por um prato de lentilhas. Ele é um pilantra, o Paulinho da Força. Não vale nada, nada. O lugar do Paulinho da Força é a cana. Por falar em cana, quem cedo ou tarde vai parar na cadeia é o deputado federal Nelson Meurer. Ontem o Supremo Tribunal Federal martelou o Meurer, né, Mark? O ministro Dias Toffoli votou com o relator Edson Fachin para condenar Meurer por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo denúncia da Procuradoria-Geral da República, o deputado do PP teria recebido vantagens indevidas no valor de 29 milhões em 99 repasses mensais de 300 mil, como contrapartida ao apoio político para a permanência de Paulo Roberto Costa à frente da diretoria de abastecimento da estatal. Foi fixado o pagamento mínimo de 5 milhões a título de indenização por danos materiais à Petrobras.
Ele foi condenado a 13 anos, 9 meses e 10 dias em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 122 dias multa, considerando que cada dia custa mais ou menos 3 salários mínimos. O STF decidiu ainda pela inabilitação de Meurer para o exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada. Também foram condenados por corrupção passiva os filhos de Nelson Meurer, o Nelson Meurer Júnior e o Cristiano Augusto Meurer. Nossa produção não conseguiu gravar entrevista com o deputado. Em nota, a defesa informou que respeita a decisão do STF, mas que não concorda com a pena e que vai apresentar o recurso cabível assim que o acórdão for publicado. Daniel, chama a atenção que é o seguinte, o Michel Saliba, que é o advogado do Meurer, não questiona a condenação, ele questiona só o tamanho da pena, vamos dizer assim, vai entrar com embargos de declaração para tentar rever essa questão, mas ele não questiona a condenação. Então, a defesa já entregou os pontos, vamos assim dizer. E o que acontece agora? Muita gente perguntando, ele perde o cargo ou não perde? O que o STF decidiu é que só vai enviar o ofício à Câmara, informando que ele foi condenado, depois do trânsito em julgado. Ou seja, depois que julgar todos os recursos que Meurer ainda tem direito. Bom, Nelson Meurer abre a fila. A partir desta decisão, a partir da decisão, independentemente de ser preso agora, daqui a alguns dias ou daqui a alguns meses, a partir desta decisão, é decisão de órgão colegiado, Nelson Meurer está inelegível pela lei da ficha limpa. Nós estamos livres, por exemplo, do Nelson Meurer, do Lula, do Zé Dirceu, do André Vargas, toda essa turma aí não disputa a eleição. São os pilantras, os cupins da República. Esses cidadãos estão fora do jogo. Fora do jogo. Quem tem condenação criminal. Demorou 4 anos para o Supremo Tribunal Federal começar o julgamento da Lava Jato. Julgou o Meurer. Começou pelo Bagrinho. Pegou o Lambari. Os tubarões aguardam. Tem Renan para julgar. Tem Sarney para julgar. Tem Collor para julgar. Tem Gleice para julgar. Tem Aécio para julgar. Os tubarões aguardam o julgamento. Não adianta nada o Supremo Tribunal Federal só julgar o peixinho miúdo. Tem que julgar e condenar o grandão. Tem que julgar Gleice, tem que julgar o Collor, tem que julgar o Aécio, tem que julgar o Renan, tem que julgar o Sarney e tem que prender, tem que mandar pra cadeia. Lugar de corrupto é na grade. É na grade. Posso usar mais um trechinho do discurso do Ulisses Guimarães sobre isso? Olha essa parte, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele fala sobre os corruptos. Mark, lê uns ouvintes aí enquanto eu localizo aqui. Eles estão participando aqui. Um deles é o Marcelo, aqui de Curitiba. Ele pergunta para você se você tem informação de algum país onde o militarismo deu certo. Que o país cresceu, enfim, que o país deu certo e até hoje vive no militarismo. O militarismo, quando... Olha, eu vou responder a pergunta do ouvinte em 2 pontos. Primeiro, o militar pode disputar a eleição no Brasil. A Constituição assegura o direito político ao militar. Se ele tem mais de 10 anos de atividade militar, ele vai, inclusive, ele vai só se encostar lá, assim. Ele é agregado pela autoridade superior, ele pode disputar a eleição. Se algum militar quiser disputar a eleição, ele tem direito político para tanto. Mas assim, no sentido de os militares darem o golpe e isso dar certo, não há registro. Eu vou dar um exemplo próximo da gente, de um militar que deu um golpe e assumiu o poder. Hugo Chávez. Tá aí um exemplo de uma ditadura militar. A do Hugo Chávez. Chávez era militar, inclusive. Era militar. Quem quiser ditadura pode morar na Venezuela um tempo e ver se gosta. Isso, vai lá e aproveita a Venezuela. Se gostar, já fica. Ou vai pra Cuba, ou pra Coreia do Norte. Cuba é uma ditadura militar também. Fidel Castro era o comandante-chefe da revolução. El comandante. Militar. Pode curtir aí a sua ditadura. Parabéns ao Exército Brasileiro, às Forças Armadas, por não se deixarem contaminar
por esse tipo de discurso. O que mais, Mário? Tem ouvintes aqui falando sobre o preço da gasolina, como vai ficar o preço. O Gilberto dizendo que ele mora no Santa Cândida e o noticiário informou que o pessoal do PT foi multado e que liberou, caso necessário, a força policial para desobstruir as ruas. Os moradores estão na espera da retirada desse povo. Só para informar os ouvintes, o que aconteceu foi o seguinte: eles até levantaram acampamento lá por causa do frio, eles mesmos disseram isso, mas alugaram casas ali na região, então estão ali na região ainda. E agora a Justiça Estadual aqui fixou multa por descumprimento da decisão judicial ao PT. O PT está recorrendo dessa multa de 500 mil por dia, mas eles continuam lá assim ainda. Eles têm as barraquinhas, eles dormem em casas alugadas ali na região, mas vão lá, umas tendas montadas ali nas ruas em torno da PF, gritar o Bom Dia Lula. Tem fácil aí, Tê? Eles não desistiram. Aliás, assim, a greve parou o país todo, menos esse pessoal aí, ó. Bom dia, presidente Lula! Mas eles estão azucrinando até nesse período? Isso é diário. Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Meu Deus. Daniel, informação de bastidor aqui pro ouvinte. Ontem teve um grupo de deputados que o visitou lá na sala onde ele está preso na Polícia Federal. E eles comentaram que o Lula está preocupado porque o noticiário virou o fio, só fala da greve dos caminhoneiros e não fala mais a situação dele. E o Lula tentou ver ali alternativas para que ele volte ao noticiário. Essa foi a pauta da reunião lá com os deputados na sala dele, na Polícia Federal. Trocaram o holofote. Trocaram o holofote. Olha o trechinho que eu falei do discurso do Dr. Ulisses Guimarães. A moral é o cerne da pátria. A corrupção é o cupim da república. República suja pela corrupção impune toma nas mãos de demagogos e, a pretexto de salvá-la, a tiranizam. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube. Eis o primeiro mandamento da moral pública. Não é a Constituição perfeita. Se fosse perfeita, seria irreformável. Então, esta é uma parte muito bacana do discurso. Não roubar, não deixar roubar e pôr na cadeia quem roube. Nelson Meurer, tic-tac, 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 tá correndo o tempo, vai pra cana, que é o lugar do Nelson Meurer. O lugar do Nelson Meurer é a cadeia, que é o mesmo lugar do Lula, que é o mesmo lugar de todos os outros corruptos que atingem o nosso dinheiro, o dinheiro público. E é o mesmo lugar onde vão parar o Renan, o Aécio, o Collor, o Sarney, a Gleice e outros tantos. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. Rafaela Moron, quem que tá tentando visitar o ex-presidente Lula? Pois é, Deninha, a gente estava falando aqui sobre o ostracismo diante da situação de manifestações. Então há uma tentativa aí cinematográfica do ator Danny Glover, segundo a assessoria do ex-presidente, que faria uma visita, pelo menos essa é a expectativa que eles vêm divulgando, hoje, 30 de maio, quarta-feira, às 6h30, aqui em Curitiba. Imagina o diálogo do Danny Glover com o Lula. Ah, não quero imaginar não, Daniel. Faz isso não. A situação do país está muito complicada já pensar nessas coisas. E os ouvintes, Marcos? Olha só, o Cleverson, Jorge e o Marcelo estão te dando dicas aqui, Daniel, viu? O Cleverson fala o seguinte: pergunta pro Daniel se a Daniela Mercury é irmã do Fred Mercury. Faz sentido. E o Marcelo dizendo assim: Daniel, Carmen Miranda não é também irmã da Sula Miranda? A lógica do Denian, né? A lógica do Denian faz todo sentido. Não é, porque elas eram contemporâneas. Eu me atrapalhei. É a irmã da Gretchen, eu já entendi. Nunca mais vou me esquecer. A Daniela Mercury não tem como ser irmã do Fred Mercury. Eu vou dizer por quê. Porque a Daniela Mercury não tem o gen de quem sabe cantar. O Fred Mercury. O Fred Mercury. Deus do céu, o Fred Mercury. Fora dessa seu mau sentimento. Meu Deus. Você é uma pessoa horrível. Fred Mercury é o maior cantor da música mundial. Foi, né? Foi o maior intérprete da história. Da não história. Tem. Então, a Daniela Mercury, que é muito ruim,
É muito ruim a Daniela Mercury. Ela é considerada a rainha do axé pelos baianos. A rainha do axé é a Ivete. Não, mas é que essa Daniela Mercury. Mas é que a Daniela foi a primeira e tal. A Ivete manda em tudo. Eu gosto da Ivete. A Ivete é embaixadora do Brasil. Sabe? Ela é maior que a Daniela, a Ivete obviamente. tem umas músicas lindas. A Ivete deu vida a uma das mais lindas letras do Herbert Viana. Sabe quem está sendo investigado nessa operação registro espúrio? Roberto Jefferson. Lembra do mensalão? Opa! Ele vai voltar a ser foco de investigação. Sabe por quê? Porque envolve o PTB. O Partido Trabalhista Brasileiro, do Jovair Arantes, é o partido de Roberto Jefferson. Roberto Jefferson de volta ao noticiário da corrupção brasileira. O Roberto Jefferson é uma espécie de meu malvado favorito. Se não fosse o Roberto Jefferson, nós teríamos sido presididos pelo Zé Dirceu. Roberto Jefferson não vale nada. Foi preso, inclusive. Mas ele cumpriu um papel ao país. E além disso, outra informação da PF, revelada agora pelo site O Antagonista, é que o Paulo Preto, que é o operador da propina do PSDB paulista, foi preso novamente. Ele tinha sido solto há alguns dias atrás, pela decisão do Gilmar Mendes. A PF foi lá e colocou a algema dele de novo. Tá preso. Preteou o olho da gateada. Vamos embora? Amanhã tem jornal, meu chefe Terribas? Amanhã tem jornal normalmente. Amanhã tem jornal. 7 da manhã. Sexta-feira tem jornal, a gente trabalha. Eu queria só mandar um abraço aqui, antes de encerrar, pro Eli Santos. Ele tá lá na live, destilando todo o seu ódio contra a gente, nos chamando de lixo de jornal, lixo de imprensa, lixo de empresa também. E que a gente só lê as mensagens que interessam. Eli, um abraço pra você, tá registrado sua participação. Felicidades, viu, Eli? Pela lógica do Denian, o Eli Santos é irmão gêmeo do Elimar Santos, é isso? Pode ser. É tipo isso. E sobrinho do Silvio Santos. É isso aí. É isso? Então tá bom. Vamos embora. Vamos embora, Um beijo grande no coração do Eli. Que ele veja um mundo mais rosa. É mais Ele tá aqui, ó. Não sou obrigado a concordar com essa imprensa corrupta. Não, tá nervoso, homem. Tá certo, não Você só pode ter essa voz, Eli, de não concordar com a gente num regime democrático. Na ditadura, nem só voz pode você aqui, tem. porque na outra lá você não vai, ninguém vai ficar lendo teu veneno aí. O que você vai tocar hoje no Rock and Pop? Hoje eu vou tocar... a playlist tá muito boa. É porque eu faço o seguinte, eu falo pros ouvintes pedirem as músicas, aí eu vou montando a playlist de acordo com o que eles vão pedindo. Aí ontem teve um pessoal muito criativo, aí eu fiz uma salada aqui no primeiro bloco e ficou bom. Diz uma. Ficou bom. Cazuza, O Nosso Amor a Gente Inventa. Vai tocar Muito hoje. bom. Que mais? Vai tocar Incubus Drive. Vai tocar The Roots, que é a banda do Jim Fellow. Vai ter um monte de música boa aqui hoje. Então tá bom. Se tá bom, a gente vai legal. ouvir E de roupa nova, agora. porque hoje tem plástica nova do Rock and Pop. Eu achei que ia tocar roupa nova? Vai tocar roupa nova? Não, é plástica nova. Achei que ia tocar roupa nova. Se tocasse roupa nova, ia ficar legal, hein? Eu gosto também de roupa nova. Você não acha legal roupa nova? Eu acho brega, mas eu gosto. Todo mundo gosta do roupa nova. Não é brega, meu, é bom demais. É brega e bom. Foi o que eu falei aqui. Sabe quem que é brega e bom? O Fábio Júnior. Não, eu gosto do Fagner. Eu amo muito o Fagner. Eu amo muito o Fagner. Sabe quem que é o fã número 1 em Curitiba do Fagner? O Sérgio Moro. Eu amo muito o Fagner. Fagner é demais. Tu gosta de borbulhas de amor? Sim, eu queria muito um dia ver o show do Fagner. E o... Deslizes é melhor. Deslizes é... Ele é maravilhoso. Fagner é maravilhoso, meu. É mesmo. Vamos trazer ele aqui no programa quando ele vier a Curitiba, Daniel? Mas certeza, o Fagner pode vir. Quem tá conectado à realidade? O Fagner é um músico conectado à realidade. O Lobão é um músico conectado à realidade. Sim, o Lobão. Um dia a gente vai entrevistar o Lobão aqui, quando o Lobão vier a Curitiba. Mas a gente vai fazer uma entrevista com o Lobão soltando as músicas do Lobão. É isso aí. Porque as pessoas só conhecem Me Chama, Rádio Blá, aquela Vida Bandida, Vida Louca Vida, e não conhecem músicas do Lobão que são sensacionais. Tem uma música do Lobão que se chama A Queda. Quem não conhece A Queda tem que ouvir essa música espetacular do Lobão. Tem uma outra que mas aí é linda, aí é o lirismo do Lobão, que a gente nem consegue imaginar que o Lobão consiga ser doce, né? Mas ele tem uma música de uma doçura sensacional que se chama Chorando no Campo.
Essa música também é lindíssima. O Lobão é um grande artista. Tomara que um dia a gente consiga conversar com ele aqui no E o microfone da Fagner Jovem também, Pan. porque eu sou muito fã do Fagner. E quando vier o Roupa Nova também, o Fábio Júnior também. É. O Fábio Júnior, quando ele vier, tem que tirar todas as mulheres aqui da Jovem Pan e do Grupo Rick. A Rafaela Moron também não pode vir ninguém, senão ele casa com alguém. Onde Verdade. tá o Fábio Júnior, ele arruma um casamento. Então Imagina não o Fábio pode- Júnior e a Gretchen no mesmo ambiente. Meu Não Deus! dá. Melhor não imaginar. O Fábio Júnior, ele é liso. Ele né? é liso, é um ele fez bagre aquela música ensaboado. Enrosca pra se enroscar nos outros. Ele fez. Os ouvintes, é que não dá pra, mais tempo de ler que o T tá nervoso ali, mas os ouvintes estão ainda na tua lógica, Daniel. Ó, o final do telefone 6150, deixa eu ver se tá o nome dele aqui. O Wellington diz assim: o Johnny César é primo do Júlio César, goleiro da seleção. É isso aí. E o Chico César também é primo do Júlio César. E assim vai indo. Tem um monte aqui, ó. Boa. Final do telefone 3535, o Júnior. A gente vai começar a fazer uns cards no Facebook de Ele, comparações ele do tá te Daniel. defendendo, Daniel. Diz que ele cresceu sabendo que as três eram irmãs. Então, a Sula, viu? a Gretchen e a Roberta. Mas não são, não Quer são. ver uma coisa? Vamos ver se o Terribas, o nosso dicionáriozinho musical. Eu vou falar o nome de 3 artistas, você me diz se conhece ou não. Se conhece. Tá. Trio Vou ser Los verdadeiro. Angeles. Trio Los Não Angeles. faço ideia. Gengis Khan. Gengis Khan já ouvi. Giliard. Giliard também. Como é que é o nome? Agora o Gengis primeiro, Khan? como é que é o primeiro lá? Trio Los Angeles. Não faço ideia. Biafra, tu conhece? Biafra conhece Sonho de Ícaro. Sonho de Ícaro, a música Voar, do Requião. voar, subir, É, subir. o Requião. Ir por onde for, descer até Então, o céu cair. o Requião, que é o político que mais viaja no Brasil, com dinheiro público, É a trilha a sonora trilha dele. dele é Biafra, voar, voar, subir. Toca na subir. infraero, a hora que tá subindo. A hora que o avião tá trilha do decolando, Requião. toca na infraero no aeroporto. Trio Los Angeles, então você não, Não conhece. faço ideia. Depois você põe no YouTube, você tá vai bom. ter acesso a uma das piores coisas que a música brasileira já produziu. Então tá bom. Valeu, gente. Então, tchau. Tchau.